Meus irmãos, boa tarde. Vamos aproveitar mais uma tarde junto aqui, aproveitar o estudo que viemos aqui buscar, o conhecimento que essa doutrina nos passa, pedindo a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie, para que sejamos bem receptivos, que tenhamos bastante ajuda para trabalharmos essas informações, para que esse conteúdo seja valoroso em nossas vidas e que tenhamos nós atitude em realizar tudo que estamos aprendendo, fazer o melhor possível, porque isso só depende de nós. O grau de compreensão que tenhamos, de boa vontade, isso também só depende de nós, porque ajuda sempre todos nós temos. Os bons amigos espirituais, Deus acima de tudo, sempre quer o melhor para todos nós. Que tenhamos nós, então, o compromisso de nos esforçarmos para fazer o melhor, sermos melhor a cada dia, fazermos perfeitamente o que nós podemos fazer, não deixando de fazer o bom e o belo, porque isso nós responderemos por isso, pela má vontade, pelo desinteresse e pelo pouco esforço que nós empenhamos. Então, Senhor, ajude-nos para que nós possamos prestar atenção, aprender essa doutrina que nos ajuda a fazer a autorreforma, que nos ajuda a trabalhar as nossas dificuldades, os nossos vícios, nossas paixões, auxiliando-nos para que nós nos fortaleçamos e nós possamos fazer corretamente e direito o que viemos neste planeta. Trabalhar a melhoria para que chegamos no nosso final, no momento de retornar para o plano espiritual, estarmos melhor do que quando aqui chegamos. Que nós encarnados e desencarnados que aqui comparecemos, possamos todos nós estarmos melhores no final da reunião do que quando aqui chegamos também, porque estaremos mais conhecedores e por isso com responsabilidade de ser mais experientes. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir nossa irmã Sueli. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa oportunidade da tarde. Dando sequência ali em O Livro dos Espíritos sobre a questão das leis morais. Passamos a lei de sociedade, já que terminamos, a gente fala terminamos de ler, né? Mas não de compreender, porque a gente ainda precisa de estudar bastante. Cada vez que a gente lê, a gente vê muita coisa, não é, que realmente faz diferença em novos estudos. Eu vi aqui e mandou para mim. Então, nós vamos entrar hoje na lei de sociedade, que não é por acaso que nós estamos nesses capítulos, né? Quando aconteceu a tragédia aqui na cidade, a gente estava falando sobre a questão da lei de conservação, veio a lei de destruição, e parece uma sequenciazinha interessante para o movimento, né? O movimento nosso para vivenciar tudo isso. A lei de conservação, a necessidade que temos de conservar, a necessidade, muitas vezes, que se apresenta de uma transformação para que a conservação aconteça e depois a convivência social para poder consertar tudo isso, né? Então, é uma sequência que não foi assim por acaso, né? Que a gente está vivendo aqui nos nossos estudos. Eu vou usar as nossas folhinhas jurássicas. Mas nem tudo que é antigo é inútil, né? Se fosse assim o Evangelho, os 10 mandamentos, né? Só que a gente vai ter que chegar bem para lá isso aí, porque a visão aqui do nosso olhinho gravador não pega, né? Então vamos aqui, né? Ó, os 10 mandamentos, quantos anos tem? Né? E Jesus, quanto tempo tem que veio aqui? E, no entanto, nós não sabemos quase nada a respeito. E Deus, né? Quando pinta a imagem de Deus, é aquele senhor numa túnica de barba, antigo, né? É antigo, então, né? Nem tudo que é antigo é inútil. Então, aqui, na 766, Kardec pergunta aos espíritos se a vida social está
em a natureza? E eles respondem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Bom, se nós não tivéssemos com quem conversar, de que iria, né, nos ajudar a saber falar, saber gesticular, né, a comunicação, porque com o reino animal, segundo os entendidos, nós não precisamos de falar. Basta a energia, a atitude que tomamos com relação a eles. Eles entendem e absorvem muito mais a energia que estamos oferecendo a eles do que a palavra. A prova disso é que muitas vezes emitimos uma palavra, um som de carinho, né, com um animal, o cachorro, que é o que mais se aproxima da gente, é o que mais sensível, e ele não aceita. Ele não chega. A gente chama, ele não vem. A gente quer fazer um carinho e a gente até demonstra através de uma atitude isso, mas ele não se aproxima. Ele mantém uma certa distância, porque não é isso que ele entende, não é a palavra que ele entende, não é o gesto só que ele entende, é a energia que a gente emite. Então, quer dizer, a nossa palavra, a nossa linguagem, ela só se presta com o semelhante. Só. Nós precisamos do semelhante até para aprender a falar. Porque se a gente for jogado no meio de uma floresta, bebezinho, tem até um desenhozinho, né? Um menininho macaco, tem um nomezinho, ele é até bonitinho. Ele foi criado com os animais na floresta, no desenho, e ele não fala. Ele grunhe, ele faz o som dos animais. Então, até a palavra, se nós não tivermos alguém que converse com a gente quando a gente é bebê ali, está aprendendo e está começando a emitir som, a gente também não fala. Né? Quem tem problema de audição e não tem problema com o aparelho fonador, não fala se não tiver um estímulo a mais. Quando começa a falar, é um som distorcido, as palavras não são tão entendíveis assim, eles têm dificuldades para emitir um som com a nossa linguagem, tudo porque não ouvem, né? Então, o simples ato de falar, né, que não é simples para acontecer, mas é fundamental na vida de relação e no desenvolvimento do ser e da inteligência, né, não é indispensável, porque se aquelas pessoas que realmente não podem falar mesmo, não são aí impedidas de desenvolvimento intelectual e moral, mas é tudo muito mais difícil para eles. Mas não é fundamental, mas não é indispensável, mas ele é a base, né? A linguagem, a expressão é a base para um desenvolvimento. Então, até esse simples ato, né, de aprender a falar, nós precisamos do semelhante. Então, o homem não foi feito para viver sozinho. Ele é gregário, ele foi feito para viver em grupo. Né? A solidão, muitas vezes, causada, né, pela falta de não só do contato humano, né, não só disso, mas por uma série de situações, até a gente tem tido assim, algumas informações de pesquisas de pessoas que vivem muito sós. As pessoas hoje em dia estão sofrendo de solidão e estão vivendo muito sozinhas. As pessoas com mais idade vão perdendo as pessoas da família, vão ficando sozinhas. Muitas vezes elas não querem se integrar a um grupo, né, de idosos em alguma casa e vão ficando sozinhas. Até isso foi feito, essa pesquisa foi feita por causa... Beber uma aguinha aí. Por causa da quantidade de animais domésticos, que eles estavam fazendo uma pesquisa. Aí as pessoas estão recorrendo aos animais para fazer companhia, porque sentem falta de uma pessoa, né? Então, como muitas vezes não tem essa pessoa, estão recorrendo aos animais
que são muito companheiros, mas na verdade não é a mesma coisa. Eles entendem tudo que a gente fala, mas eles não respondem para nós em palavras. Muitas vezes não satisfazem, né? São guiados pelos instintos, não têm noção daquilo que fazem para nós, né? Eles têm para eles. Eles sabem o que é importante para eles viverem. Mas a correspondência, né, a relação de vida é muito diferente de pessoa para pessoa e de pessoa para um animal. Então a gente vê que é extremamente importante a presença de um ser, né, de um semelhante junto com o outro para que ele possa desenvolver-se mais. Emprega-se o substantivo sociedade para definir uma condição peculiar. João é da sociedade, João é da alta sociedade. Isso é criação, né? Isso é invenção de moda, porque sociedade é o agrupamento de pessoas num ambiente, numa cidade, num país, no mundo, né? São as pessoas integrando-se, são as pessoas que estão ali se relacionando, é uma sociedade, a Terra é uma sociedade. Então esse negócio de alta sociedade, né, fulano é da... Isso é muito pouco para definir o termo sociedade. É muito mais abrangente que isso, né? Sociedade é um amplo agrupamento de pessoas que pode abranger diversas comunidades, composta por um numeroso conjunto de indivíduos com cultura, hábitos e comportamentos mais ou menos comuns. Né? A Terra é um planeta de provação e expiação, e, na verdade, né, tem aí uma variedade enorme de níveis evolutivos, mas estamos mais ou menos no mesmo barco, com as mesmas necessidades, né? O homem é um ser eminentemente social, criado por Deus para conviver com os seus semelhantes. E quando isso não acontece, é um problema sério para o desenvolvimento da saúde mental das pessoas, né? Quem viu aqui aquele filme, O Náufrago, viu a solidão, né? O que fez com aquela criatura, o estar sozinho naquela praia, naquele lugar onde ele não via ninguém. Ele teve necessidade de criar um boneco com a bola, né? Ele machucou a mão e quando ele botou a mão na bola assim, marcou com sangue a bola. E ali pareciam uns cabelinhos assim para cima. Aí ele acabou fazendo uma boquinha, limpou aqui, fez um olhinho e chamou de Wilson, porque ela era da marca Wilson, a bola. Então ele deu o nome de Wilson e para ele era o amigo dele, Então, porque ele ficou num estado tão grande, né, de solidão, ele não tinha ninguém para conversar e ele começou a ficar doido. Né? Tanto que nas guerras, nas prisões, né? O que se fazia, até hoje ainda se faz isso, né? Em penitenciárias, deixar a criatura sozinha como punição, né? Aquele lugar que eles ficam sem luz, sem nada, né? E ficam enfurnados ali, a solitária. E eles, às vezes, não precisam de muito tempo para ficar enlouquecido, não. Quando tira a pessoa dali, ela está sem norte, ela está sem nada, ela não sabe nem o próprio nome, fica completamente destruída a pessoa, né, mentalmente com essa questão da solidão. Então, a sociedade, a lei de sociedade, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser, porque a vida social, ela leva ao progresso. São trocas de ideias, né, são relações acontecendo, profissionais, afetivas. O homem é um poço de emoção, né? O ser é um poço de emoção. Ele precisa amar e ele precisa ser amado, né? Ele precisa de alguém que esteja ali por perto, né? Para o seu desenvolvimento acontecer e para ele também fazer acontecer aquilo que ele sabe, aquilo que ele sente, né? Então precisamos passar isso. Então leva ao progresso através da ajuda mútua. Raramente um eremita consegue progredir muito. Ele não consegue muito, porque ele não tem referência,
né? Ele não tem nada nem ninguém que possa contestar ou elogiar alguma coisa, e ele fica totalmente sem referência. Então, aqueles que se isolam do mundo, eles têm uma chance muito menor de evoluir do que aqueles que estão ali na linguagem popular, na muvuca mesmo, né? naquele burburinho de sons e ideias e tudo acontecendo e barulhos, né? Isso faz com que a pessoa possa exercitar o amor, a caridade, a bondade e a tolerância. Uma pessoa que vive só num espaço aí sem ninguém, ela está aborrecida com o mundo, está com raiva do mundo, ela quer sumir. Como? Com quem que ela vai exercitar o amor que ela sente? Que isso tudo é parte do ser. Nós temos isso em nós, a gente tem que fazer isso acontecer, porque isso existe em nós, né? Com quem que ela vai exercitar o amor? Com quem que ela vai exercitar a caridade, a bondade, a tolerância? Com ela mesma, né? Com a situação que a geologia possa apresentar para ela, onde ela estiver, com as dificuldades, né? Mas isso aí é muito pouco para o ser humano. Então, esses sentimentos existem em nós. É próprio do ser querer ajudar, querer fazer alguma coisa. E nós estamos passando aí por esse momento, né? Agora com essa tragédia lá no Japão, nós estamos passando por esses momentos em que a gente vê que as pessoas querem realmente ajudar. Né? Aqui na nossa cidade, as pessoas fizeram muito e estão fazendo, né, pelo outro, oferecendo uma ajuda, alguma coisa. Isso é inato no ser. É próprio do ser. Nós não podemos esquecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é esse poder, é essa essência do bem que nós carregamos. E ela nos impele a isso, né? Então precisamos de uma sociedade, precisamos dos outros. Não só para nos auxiliar, quanto também para auxiliar. A gente não pode esquecer que nós vivemos constantemente precisando de alguém. Olha, ao acordarmos de manhã, nós vamos para nossos hábitos de higiene, nós vamos usar produtos que não fabricamos, não foram feitos por nós, né? O creme dental não foi feito por nós. Aquela água que está ali não está chegando até ali, porque nós fomos lá no poço buscar no balde e levamos para o nosso banheiro. Né? Nós estamos usando roupas, toalhas, que não foram confeccionadas muitas vezes por nós. Algumas roupas até sim, mas o material dela não foi. Nós não fomos plantar, não é? a erva, nós não fomos plantar para poder depois fazer o linho, para poder fazer o tecido, né? Nós não fomos criar a ovelhinha, ainda que a gente fosse criar, nós não inventamos a ovelha para fazer um casaco, levar para casa depois tudo e fazer. A gente compra tudo que alguém trabalhou para que isso acontecesse. Então, nós estamos na dependência, né? Na dependência de outras pessoas para que a nossa vida possa acontecer no dia a dia. Assim, ó, a urbanização, porque nós não estamos lá no mato plantando, né, lá na região rural plantando, colhendo, nós estamos aqui. Muitos estão lá, mas nós estamos aqui. Então, a urbanização, ela cria essa interdependência. De certa forma, nós somos dependentes dos outros. Porque no dia a dia, nós nos alimentamos dependendo dos outros. Porque nós não estamos lá plantando, depende de alguém plantar, de alguém transportar isso para um supermercado, para um hortifruti, seja lá o que for. E depende muitas vezes de alguém ir buscar, comprar isso, né, para que a nossa mesa esteja lá com os alimentos necessários. Então, olha de quantas pessoas a gente está dependendo para que a gente possa viver. Não é? Então, essa urbanização, ela cria essa interdependência. Se eu não estou lá plantando para poder comer,
eu estou desempenhando um trabalho também profissional que outra pessoa vai depender dele. Alguém vai depender desse meu trabalho. Se eu fico doente, eu vou depender do trabalho de um médico que está lá no seu consultório e não pode plantar o que come. Outra pessoa vai plantar para ele comer. Então, olha que processo interessante, né? Olha que coisa rica, né, que a gente tem no dia a dia, e a gente não sente muito isso quando está precisando disso. A gente não lembra muito dessas coisas, né? Então, essa interdependência, ela estimula a convivência e o desenvolvimento de nossas potencialidades, que leva à saúde física e mental. Enquanto que a interdependência neutraliza a tendência ao isolamento. Porque você precisa das pessoas, e porque as pessoas também acabam precisando de você, essa interdependência acaba neutralizando essa tendência que a gente tem de querer ficar só. Né, de querer ficar sozinho no alto de um morro, seja lá onde for, porque a gente não vai ter nada. Nós vamos ter que fazer tudo para a gente, nós não vamos ter nada, sem contar, né, a solidão, sem a afeição, sem a possibilidade de amar e ser amado, de receber, né, uma ajuda e de ajudar. É assim que a gente iria viver. Então, essa interdependência, ela acaba estimulando o que é bom e neutralizando essa tendência ao isolamento, que leva o quê? A depressão, a angústia, a doença, a insatisfação geral. Né? Muitos estados de angústia, muitas doenças são provenientes desse estado de isolamento em que a pessoa vive. Tem pessoas que elas não querem se relacionar porque elas não querem ter problemas. Não querem ter problema, porque é claro que vamos ter. Todas as vezes que nós nos ligarmos a um grupo, nós vamos ter problemas. Porque esse grupo social, essa pequena sociedade ali que está no meio dessa grande sociedade, é composta de pessoas. Pessoas não são perfeitas. Pessoas têm problemas, nós temos problemas. Então, claro que vai surgir muito problema. Claro que nós vamos nos aborrecer bastante nesses grupos, mas isso ajuda a viver. Isso faz com que a gente desenvolva virtudes, porque muitas vezes vamos ter que ser mais tolerantes do que somos, mais caridosos do que temos sido, para poder continuar naquele grupo que é importante. Não só para o grande grupo social, quanto também para aquele grupinho menor em que nós estamos inseridos. Então, a sociedade, ela é muito importante. Assim, em qualquer setor de atividade humana, somente nos integraremos realmente na sociedade em que vivemos quando passarmos da misantropia egoísta, que é o horror ao contato humano, para a filantropia altruísta, que é o cultivo do amor pela humanidade. Dizem que as pessoas que gostam muito de animais têm que ter um cuidado muito grande para não sofrer de misantropia. Porque, na verdade, quando nós lidamos com um grupo, né, com um reino guiado pelo instinto, quanto é o reino dos animais, onde o erro não existe, a maldade não impera e muito menos a crueldade. Não tem isso nesse reino, não tem. Vocês já tiveram oportunidade de ver um animal, um predador, pegar a sua presa na caça para viver, para sobreviver e não por destruir pura e simplesmente, quanto a gente vê no nosso reino? Todo mundo já deve ter visto como um leão faz para pegar uma presa, até maior que ele. Ele derruba a presa e vai na garganta. Em 2 segundos a presa está morta, né? Porque ele sufoca, não tem a menor chance. Então não há crueldade, não há sofrimento, é apenas para que ele possa sobreviver. E nós não vemos isso no reino dos homens, né? A gente vê até requintes de crueldade, muitas vezes em crimes hediondos, e onde não deveria haver. Né? Aí isso acaba afastando muitas vezes os seres humanos dos outros, porque ele vê no reino dele o que ele não vê no reino animal.
E também, se a gente for pensar, é muito mais fácil conviver com um animal do que com uma pessoa. O animal não reclama, ele te obedece, ele aceita, ele não guarda rancor, ele não guarda ódio. Você briga com ele, dali a pouquinho você chama, ele vem cheio de amor para dar. É mais fácil, né? Só que tem que esse amor, ele é instintivo também. Ele não é com conhecimento de causa. Então, nós precisamos de ser amados não só por instinto de um ser, mas por conhecimento de causa de seres semelhantes a nós. Porque uma pessoa, quando ela nos ama, ela sabe que nos ama. Um animal nos ama, mas ele não sabe disso. Ele apenas responde instintivamente aos sentimentos que são inatos nele por instinto, mas ele não tem esse conhecimento de causa, né? Ele não tem isso. Ele simplesmente, quando ele morre, né? Quando ele morre, ele não tem memória disso, que nos amou. Ele tem memória, ele tem um arquivo que armazena tudo que ele aprendeu. Tudo que ele pôde desenvolver na sua inteligência, no seu instinto, ele tem um arquivo que armazena isso. Mas ele não tem memória afetiva do ser que ele amou por instinto. Ele não tem isso. Né? Ele não vai, depois de morto, ficar triste porque não tem mais o dono dele. Nós vamos ficar muito tristes porque não temos mais o nosso animal. Porque nós amamos com o conhecimento de causa. E eles não, eles estão em evolução. Então, nós precisamos de desenvolver afeição e amor nos seres semelhantes que possam sentir por nós um amor com conhecimento de causa. Então, é claro que viver com animais é muito mais fácil porque não nos cobram. Mas nós não temos a mesma oportunidade de fazer com que eles sintam a mesma coisa que a gente sente. Né? Só o ser humano, só o semelhante pode agir como nós, só eles. Né? Mas é fundamental a convivência com os outros reinos, não só com o reino animal, para a gente aprender como que acontece a vida social, principalmente social, nesses reinos.